fere mais que todos os punhais, é a recordação. Luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais... Boa noite a todos. Antes de iniciarmos nosso trabalho no dia de hoje, peço a todos os vereadores que registrem as suas presenças nos terminais. Assim, após todos devidamente registrados, daremos início à sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje, convidando o vereador João Vitor para proceder à leitura do texto bíblico. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Declaramos aberta a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do 4º ano dessa sessão legislativa, do 4º ano de legislatura, convidando o vereador Roberto Luiz para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, nós homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Esse mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão dignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva, o nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores, o nosso respeito pelo próprio mandato, pela ética, será o zelo e enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião desta casa, a cada reunião nossa, nós homens que a compõem, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo da sua sagrada palavra, estamos nós, governantes. Esta é a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade pelos destinos das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa,
o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto, impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato irrefletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador Roberto Luiz. Expediente do dia. Neste momento, declaro abertas as inscrições aos vereadores que tiverem interesse em fazer uso da palavra. Liberados os terminais, peço que faça as inscrições. Falta mais um. Terminadas as inscrições, daremos início à leitura da matéria. Projeto de Lei 7 de 2024. Projeto de Lei do Legislativo número 7, de 21 de outubro. Altera a emenda que menciona do anexo das emendas impositivas da Lei Ordinária, número 1411, de 4 de dezembro de 2023. Verônica Cristina Adriano, vereadora da Câmara Municipal de Pereiras, no âmbito de suas atribuições legais, tem a honra de comunicar que a Câmara Municipal de Pereiras aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As emendas constantes nos anexos das emendas impositivas da Lei Ordinária, número 1411, de 4 de dezembro de 2023, terão suas destinações de recursos e a programação orçamentária original alteradas conforme disposto nessa lei. Artigo 2º. O montante de R$ 23.226, inicialmente alocado para a festa junina das crianças, será direcionado com a seguinte destinação: R$ 5.000 para a área da saúde do município. Os R$ 18.226 serão destinados a uma festa para as crianças. Parágrafo único. A festa em prol das crianças ainda não possui data definida. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pereiras, 21 de outubro de 2024. Verônica Cristina Adriano, vereadora. Justificativa. Nobres vereadores, a alteração proposta na emenda impositiva que destina R$ 23.226, inicialmente alocados para a festa junina das crianças, tem como objetivo viabilizar uma melhor alocação dos recursos públicos, atendendo às necessidades emergenciais da nossa comunidade e mantendo a valorização de eventos que promovam a cultura e a inclusão social. Em um cenário em que a saúde enfrenta desafios significativos, especialmente considerando a necessidade de investimentos em ações preventivas e assistenciais, destino R$ 5.000 para a área da saúde do município. Esse valor poderá ser utilizado para atender às demandas urgentes que são essenciais para garantir o bem-estar da população. É importante ressaltar que os R$ 18.226 destinados à festa junina serão destinados à realização de uma festa para as crianças, mas ainda sem data definida. A festa é um evento cultural significativo que proporciona diversão, lazer e integração entre as famílias e as crianças do município. Essa mudança, portanto, reflete um compromisso com a responsabilidade fiscal e social, buscando um equilíbrio entre a promoção da cultura e o atendimento de necessidades prioritárias da população. Acredito que desta forma estaremos agindo com sensibilidade e assertividade, priorizando a saúde e o bem-estar de todos. Contamos com o apoio dos nobres colegas para aprovar essa alteração que visa beneficiar todos os cidadãos do nosso município. Pereiras, 21 de outubro de 2024, Verônica Cristina Adriano, vereadora. Projeto de Lei do Executivo número 52 de 2024. Projeto de Lei 52, 31 de outubro. Dispõe sobre a desafetação e afetação de imóvel público de sistema de lazer para a área institucional com objetivo de construção da nova UBS Jardim Silvia e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar o imóvel público de sistema de lazer para afetar como área institucional destinada à construção da nova UBS Jardim Silvia, localizada no desmembramento denominado Jardim Silvia, situado na cidade de Pereiras, com área de 1.591,76 metros quadrados, devidamente registrado sob matrícula 13.742, junto ao oficial de registro de imóveis, títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas da comarca de Conjas. Artigo 2º. A área de terras mencionada no artigo 1º será destinada exclusivamente
para abrigar a nova UBS, cuja edificação e manutenção serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Artigo 3º, a destinação especial de que trata esta lei será devidamente registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Conchas. Artigo 4º, a edificação do imóvel será realizada com recursos oriundos orçamentários do convênio com o Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde, FNS, nos termos da Portaria GM-MS número 3.257, de 7 de março de 2024. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, 31 de outubro de 2024, Miguel Tomazella, prefeito. Justificativa. A presente proposta de projeto de lei tem por objetivo alterar a destinação de um terreno atualmente designado como sistema de lazer para a área institucional, a fim de viabilizar a construção da nova unidade básica de saúde, Jardim Silvia. A escolha desta área se justifica por sua localização estratégica no desmembramento denominado Jardim Silvia, que permitirá melhor atendimento à população residente naquele bairro e regiões adjacentes. A área de 1.591 metros quadrados de propriedade do município de Pereiras está devidamente registrada, sendo, portanto, apropriada para a implantação da UBS. O desenvolvimento desta nova unidade de saúde visa ampliar o acesso aos serviços de saúde pública, proporcionando melhores condições de atendimento à comunidade local. A execução desse projeto também está em consonância com as diretrizes do Plano Diretor Municipal, que prioriza o investimento em infraestrutura essencial como saúde e educação. A destinação da área pública como área institucional possibilitará o cumprimento dessas metas, garantindo a edificação de uma estrutura moderna e adequada para atender as demandas crescentes da população do Jardim Silvia e regiões adjacentes. Por fim, a realização da obra será custeada com recursos orçamentários no convênio com o Governo Federal através do Fundo Nacional de Saúde, nos termos da Portaria número 3.257, de 7 de março de 2024, conforme previsto na presente proposta de lei. Diante do exposto, solicitamos apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Câmara Municipal. Miguel Tomazella, prefeito. Projeto de Lei do Executivo número 53 de 2024. Projeto de Lei 53, 31 de outubro de 2024. Dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito do município de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado nos termos do artigo 37, 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem atender às necessidades de pesquisa ou recadastramento, atender os termos de convênios, acordos ou ajustes firmados com União, Estado durante o período de vigência do respectivo convênio, acordo ou ajuste, atender às outras situações de urgência ou de excepcional interesse público que vierem a ser definidas em lei municipal pelo prazo nela definido, atender situações de calamidade pública ou comoção interna, atender situações de emergência na área de saúde pública, atender situações de emergência nos serviços de limpeza pública, combater surtos endêmicos, executar serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica ou da obra determinada, fazer recenseamento, realizar campanhas de saúde pública, substituir na saída voluntária, demissão, dispensa, licença, férias, aposentadoria, falecimento, suspensão, afastamento transitório, servidores cuja ausência possa prejudicar sensivelmente os serviços, substituir professores e monitores. Parágrafo 1º. A contratação deverá ser precedida de justificativa com a indicação expressa de sua necessidade dos recursos orçamentários para as respectivas despesas. Parágrafo 2º. A justificativa e a fundamentação de contratação faz-se em procedimento administrativo, dando-se publicidade do ato do chefe do Executivo que autorizou a contratação, bem como do contrato na forma da legislação. Também constarão do procedimento prazo, a função a ser desempenhada e o valor de remuneração. Parágrafo 3º. A idade mínima para a contratação será de 18 anos. Parágrafo 4º. As contratações de que trata este artigo obedecerão os seguintes prazos: até 6 meses para os casos previstos do inciso 1, 4, 7, 8, 9 e 11. Até 12 meses para os casos previstos nos incisos 5, 6, 10 e 12. A contratação prevista para a obra determinada vigorará
vigorará pelo mesmo prazo de sua realização, limitado a 24 meses, vedada a prorrogação. Parágrafo 5º. Os contratos de que tratam esta lei poderão ser prorrogados uma única vez, por igual período da contratação inicial, desde que seja comprovada que a necessidade temporária persiste. Artigo 3º. As contratações serão procedidas de processo seletivo nos termos da legislação vigente, especialmente a resolução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCA 15.248.02604, publicada no Diário Oficial do Estado de 17 de junho de 2004, salvo os casos de comprovada emergência que impeçam sua realização. Artigo 4º. Para efeitos de remuneração dos contratados nos termos desta lei, serão observados os padrões de vencimentos vigentes para o quadro de servidores da administração municipal. Parágrafo único. Nos casos em que seja possível o enquadramento de remuneração com cargos similares aos existentes no quadro, a remuneração obedecerá à média de mercado para a região. Artigo 5º. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, ser nomeado ou designado ainda que a título precário ou em substituição para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato sem prejuízo de responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa. Artigo 6º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância concluída no prazo de 30 dias, assegurada ampla defesa. Artigo 7º. Os contratos firmados de acordo com esta lei extinguir-se pelo término do prazo contratual por iniciativa ao contratado. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no inciso 2 deverá ser comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa de contratante decorrente de conveniência administrativa poderá ocorrer a qualquer tempo. Artigo 8º. São nulos de pleno direito os contratos celebrados em desacordo com as normas desta lei. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento de acordo com as normas legais vigentes, observando-se a apropriação às respectivas áreas de atuação, bem como aos vínculos advindos de convênios, acordos e outros ajustes. Parágrafo único. Quando o atendimento do convênio requisitar movimentação financeira extra-orçamentária, assim também serão atendidas as respectivas despesas de contratações. Artigo 10. O disposto nesta lei não se aplica aos contratos por tempo determinado em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os artigos 10 e 11 da Lei nº 500, de 23 de outubro de 2021. Prefeitura Municipal de Pereiras, 31 de outubro de 2024, Miguel Tomazella, prefeito. Aqui deve ser artigo 11. Tem dois artigos 10 aqui. Justificativa. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, apresentamos o presente projeto de lei que visa regulamentar a contratação temporária de pessoal para atendimento de necessidades excepcionais de interesse público do município de Pereiras, em consonância com o disposto no artigo 37(9) da Constituição Federal. Essa medida é essencial para assegurar a continuidade e eficiência dos serviços públicos em situações específicas e extraordinárias, nas quais a administração municipal se vê diante de uma necessidade emergencial temporária que não pode ser atendida pelo quadro permanente de servidores. O projeto de lei prevê contratações em situações que incluem, mas não se limitam a emergências de saúde pública, calamidades, recadastramentos, cumprimento de convênios, ajustes firmados com a União ou Estado e substituição temporária dos servidores em afastamento provisórios. Essas situações exigem uma resposta ágil da administração pública para que os serviços à população não sejam interrompidos ou prejudicados. Ressaltamos que a contratação temporária será feita com prazo e justificativa explícita, incluindo as especificações do cargo, remuneração e o respectivo impacto orçamentário. Desta forma, garantimos a transparência e a responsabilidade na execução das despesas, além de um procedimento seletivo público sempre que possível, salvo em casos emergenciais, conforme disposto na resolução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A necessidade de flexibilizar a contratação em casos excepcionais não substitui o compromisso com o quadro permanente, mas visa reforçar a capacidade de resposta da administração a demandas temporárias e extraordinárias, promovendo a eficiência e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei pelos nobres vereadores, pois acreditamos que esta medida representará um benefício direto à comunidade e uma adequação necessária à administração pública municipal para melhor atender às necessidades urgentes de nossa população. Essa justificativa contextualiza a importância do projeto, reforça a transparência e a responsabilidade fiscal e promove uma visão de serviço público eficiente. Miguel Tomazella, prefeito. Projeto de Lei 54 de 2024. Projeto de Lei 54, 31 de outubro. Dispõe sobre a revogação das restrições convencionais do loteamento denominado Morada do Sol, no município de Pereiras e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito de Pereiras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogadas todas as restrições convencionais do loteamento denominado Morada do Sol previstas no contrato padrão formalizado entre o município e o loteador e posteriormente registrado na matrícula 4.875 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conchas. Artigo 2º. As construções existentes no referido loteamento poderão ser regularizadas mediante requerimento dos proprietários junto à Prefeitura Municipal. Artigo 3º. A regularização prevista nesta lei não dispensa o cumprimento das normas municipais de uso e ocupação do solo vigentes, exceto no que se refere às restrições de metragem e destinação do uso do lote, em especial a Lei de Parcelamento Urbano de Solo, número 759/2009, de 31 de julho de 2009, e o Código de Edificações, Lei número 8/2017, de 19 de setembro de 2017. Artigo 4º. A regularização das construções dependerá do pagamento de taxas administrativas e eventuais multas previstas no Código Tributário Municipal e demais legislação pertinente. Artigo 5º. A administração pública municipal deverá providenciar a alteração das restrições previstas nos contratos de loteamento, retirando as limitações quanto à metragem e destinação comercial ou industrial dos imóveis, mediante a aprovação desta lei e sua devida alteração no cartório de registro de imóveis competentes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, Miguel Tomazella, prefeito. Justificativa. O presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal às necessidades atuais da população do município de Pereiras, especificamente no que se refere às construções comerciais e à limitação de metragem no loteamento antigo do município denominado Morada do Sol. Considerando que diversas construções já foram feitas e que não observam as restrições originalmente previstas no contrato padrão do loteamento, a regularização proposta permite que os proprietários de imóveis já estabelecidos possam adequar suas construções à legalidade, garantindo assim segurança jurídica e ordenamento urbano, respeitadas a legislação municipal, em especial Lei de Parcelamento Urbano de Solo, 759/2009, de 31 de setembro de 2009, e o Código de Edificações, Lei número 8/2017, de 19 de setembro de 2017, e demais legislação pertinente. A administração municipal entende que essas construções, muitas das quais já se encontram em funcionamento há anos, não geraram um impacto negativo na infraestrutura local, motivo pelo qual a sua regularização se torna necessária para que se possam continuar a exercer suas atividades. Com isso, o município também corrige eventuais omissões de administrações anteriores que permitiram essas edificações. Ademais, o projeto pretende alinhar as novas regras urbanísticas às demandas comerciais e industriais do município, possibilitando um desenvolvimento equilibrado e adequado à realidade atual do município de Pereiras. Miguel Tomazella, prefeito. Pessoal, antes de entrarmos no projeto 55, peço a todos que entrem na inscrição, tema livre, clica, coloca palavra, senha e confirma. Não, inscrição, tema livre, senha.
senhor não tem inscrição? Já. Tema livre, não é? Tema livre. Está na palavra. Palavra. É na palavra, né? Tema livre. E assim. Sim. Agora sim. 0. Ok? Se quem quiser falar no tema livre. Projeto de Lei 55 de 2024. Minuta de Projeto de Lei 55, 31 de outubro. Cria a Ouvidoria Geral do município de Pereiras e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pereiras aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituída a Ouvidoria Geral do município de Pereiras, órgão auxiliar independente, permanente e com autonomia administrativa e funcional, que tem por objetivo apurar as reclamações relativas às prestações dos serviços públicos da administração pública municipal direta e indireta, bem como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na prestação de serviços à população. Artigo 2º. A Ouvidoria Geral do município de Pereiras tem as seguintes atribuições: receber e apurar denúncias e reclamações sobre atos considerados ilegais, comissivos ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos ou que contrariem o interesse público praticados por servidores públicos do município e agentes públicos. Receber sugestões e solicitações e encaminhá-las aos órgãos competentes. Diligenciar junto às unidades da administração competentes para a prestação de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de denúncia ou reclamações na forma do inciso 1 deste artigo. Manter sigilo quando solicitado sobre reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes. Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo. Recomendar aos órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas. Realizar cursos, seminários, encontros, debates e pesquisa versando sobre assuntos de interesse da administração municipal no que tange ao controle da coisa pública. Coordenar ações integradas com diversos órgãos da municipalidade a fim de encaminhar de forma intersetorial as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta. Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativa às reclamações, denúncias e representações recebidas. Parágrafo único. São consideradas, para efeitos desta lei, denúncias, comunicação verbal ou escrita que indique irregularidade na administração ou no atendimento por órgão ou entidade pública da Prefeitura. Reclamações, comunicação verbal ou escrita que relate insatisfação em relação às ações e serviços prestados pela Prefeitura, sem conteúdo do requerimento. Sugestões, comunicação verbal ou escrita que propõe ação considerada útil à melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura. Elogios, comunicação verbal ou escrita que demonstra satisfação ou agradecimento por serviço prestado pela Prefeitura. Informações, solicitação de orientação ou ensinamento relacionado à área de atuação da Prefeitura. Solicitações, comunicação verbal ou escrita que, embora também possa indicar insatisfação, contenha requerimento de atendimento ou acesso às ações e serviços da Prefeitura. Artigo 3º. A Ouvidoria Geral do município será dirigida pelo ouvidor geral a ser designado pelo prefeito municipal, através de decreto. Artigo 4º. Poderá dirigir-se à ouvidoria do município qualquer pessoa, brasileiro ou estrangeiro, física ou jurídica, que resida, exerça atividade ou tenha interesses no município de Pereiras e que se considere lesada por ato da administração pública. As reclamações ou denúncias anônimas ou incompletas serão verificadas desde que não sejam de cunho pessoal ou difamatório, mas serão consideradas menos prioritárias. Parágrafo 2º, o responsável pela ouvidoria do município
mediante despacho fundamentado, poderá rejeitar e determinar o arquivamento de qualquer reclamação ou denúncia que lhe seja dirigida, cientificado o prefeito municipal das razões que motivaram o ato ou procedimento. Artigo 3º. Não serão objeto de apreciação da ouvidoria do município as questões pendentes de decisão judicial. Artigo 5º. Compete ao responsável pela ouvidoria do município propor aos órgãos da administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das responsabilidades administrativas, civis e criminais. Requisitar diretamente, sem qualquer ônus de qualquer órgão municipal, informações, certidões ou cópias de documentos relacionados com as reclamações ou denúncias recebidas na forma da lei. Recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela administração do município de Pereiras. Recomendar aos órgãos da administração direta a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas. Celebrar termos de cooperação com entidades públicas ou privadas nacionais que exerçam atividades congêneres às de ouvidoria. Artigo 6º. Para a consecução dos seus objetivos, a Ouvidoria Geral do Município atuará por iniciativa própria, por solicitação do prefeito ou dos secretários, em decorrência de denúncias ou reclamações de qualquer do povo, de entidades representativas da sociedade. Artigo 7º. Todos os servidores do Poder Público Municipal deverão prestar apoio e informação à ouvidoria do município, em caráter prioritário e em regime de urgência. Parágrafo 1º. As informações requisitadas por escrito pela ouvidoria do município deverão ser prestadas no prazo de 10 dias úteis. Parágrafo 2º. A impossibilidade de cumprir o prazo determinado no parágrafo anterior deverá ser comprovada por escrito, quando então o prazo poderá ser dilatado por no máximo mais 10 dias úteis. Artigo 8º. A designação como responsável pela ouvidoria geral poderá perceber gratificação de função em razão do acréscimo de atividades a serem desenvolvidas dentro dos valores e critérios estabelecidos em lei municipal. Parágrafo único. A ouvidoria geral do município será vinculada ao gabinete do prefeito. Artigo 9º. Dentro da necessidade do serviço, o responsável pela ouvidoria do município poderá requisitar funcionários da municipalidade para auxiliarem no desenvolvimento de suas atividades. Artigo 10. Fica autorizado o Poder Executivo a regulamentar a presente lei para o seu fiel cumprimento. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 31 de outubro de 2024. Miguel Tomazella, prefeito. Justificativa. O presente projeto de lei da criação de Ouvidoria Geral do município de Pereira se fundamenta na importância de um canal institucional autônomo e permanente destinado a receber, apurar e responder às manifestações da população sobre a qualidade e a legalidade dos serviços públicos municipais. O projeto de lei visa estabelecer uma ouvidoria que atua como órgão auxiliar, oferecendo transparência, acessibilidade e uma ponte de comunicação direta entre a administração municipal e os municípios. A criação da ouvidoria se justifica pela necessidade de um mecanismo que centralize as reclamações, denúncias, sugestões, solicitações dos cidadãos, permitindo que a prefeitura tenha um retorno constante e formalizado das áreas de atendimento ao público. Além disso, a Ouvidoria Geral contribuirá para a melhoria dos serviços prestados pela administração municipal, ao possibilitar uma resposta rápida e precisa, bem como a correção de práticas ineficientes ou prejudiciais. As atribuições da ouvidoria, tais como receber denúncias e reclamações, propor sindicâncias e inquéritos e realizar cursos e pesquisas sobre controle e transparência pública, fortalecem o controle social e o combate a irregularidades. A presença de um órgão que incentiva a participação social reforça o compromisso do município com boa governança, com o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. Dessa forma, a proposta visa ampliar a transparência, dar voz à população e promover uma administração mais eficiente. Miguel Tomazella, prefeito. Projeto de Lei do Executivo número 56 de 2024. Projeto de Lei 56, 31 de outubro. Dispõe sobre revogação das restrições convencionais
do loteamento denominado Jardim Nova Pereiras. Miguel Tomazella, prefeito de Pereiras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam revogadas todas as restrições convencionais do loteamento denominado Jardim Nova Pereiras, previstas no contrato padrão formalizado entre o município e o loteador e posteriormente registrados sob número 3 da matrícula 1789 no cartório de registro de imóveis da comarca de Conchas. Artigo 2º. As construções existentes no referido loteamento poderão ser regularizadas mediante requerimento dos proprietários junto à Prefeitura. Artigo 3º. A regularização prevista nesta lei não dispensa o cumprimento das normas municipais de uso e ocupação do solo vigentes, exceto no que se refere a restrições de metragem e destinação no uso do lote, em especial a Lei de Parcelamento Urbano de Solo, 759/2009, de 31 de julho de 2009, e o Código de Edificações, Lei nº 8/2017, de 19 de setembro de 2017. Artigo 4º. A regularização das construções dependerá do pagamento de taxas administrativas e eventuais, multas previstas no Código Tributário Municipal e demais legislação pertinente. Artigo 5º. A administração pública municipal deverá providenciar a alteração das restrições previstas nos contratos de loteamento, retirando as limitações quanto à metragem e destinação comercial ou industrial dos imóveis mediante a aprovação desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pereiras, Prefeito Miguel Tomazella. Justificativa. O presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal às necessidades atuais da população do município de Pereiras, especificamente no que se refere às construções comerciais e à limitação de metragem no loteamento antigo do município denominado Jardim Nova Pereiras. Considerando que diversas construções já foram feitas e que não observam as restrições originalmente previstas no contrato padrão do loteamento, a regularização proposta permite que os proprietários de imóveis já estabelecidos possam adequar suas construções à legalidade, garantindo assim segurança jurídica e ordenamento urbano, respeitadas a legislação municipal, em especial Lei de Parcelamento Urbano de Solo, 759/2009, de 31 de julho de 2009, e o Código de Edificações, Lei 8/2017, de 19 de setembro de 2017, e demais legislação pertinente. A administração municipal entende que essas construções, muitas das quais já se encontram em funcionamento há anos, não geraram impacto negativo na infraestrutura local, motivo pelo qual a sua regularização se torna necessária para que possam continuar a exercer suas atividades. Com isso, o município também corrige eventuais omissões de administrações anteriores que permitiram essas edificações. Ademais, o projeto pretende alinhar as novas regras urbanísticas às demandas comerciais e industriais do município, possibilitando um desenvolvimento equilibrado e adequado à realidade atual do município de Pereiras. Miguel Tomazella, prefeito. Projeto de Lei do Executivo número 57 de 2024. 57 ele errou lá. É que o Madison não estava para corrigir. Peraí, o 47 é o 57? É o 57. Mas não é esse que está aqui então? É esse que está aí. E registração? Não, já ia pular para o próximo. Não. É 57. Vamos lá. Projeto de Lei 57 de 9 de outubro. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2025 e das outras providências. Miguel Tomazella, prefeito de Pereiras, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Título 1 do Orçamento. Artigo 1º. O orçamento do município de Pereiras, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2025, abrangendo seus poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 51.626.921,64, sendo R$ 49.274.648,64 destinado ao Executivo
e R$ 2.352.273 destinado ao Legislativo, elaborado nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei Complementar número 101/2000, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional 163/01, suas posteriores alterações, e portaria conjunta número 0207. Título 2º da estimativa da Receita. Artigo 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos e transferências da União do Estado na forma da legislação vigente das classificações constantes do anexo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Segue os anexos. Título 3. Da fixação da despesa. A despesa será realizada na forma da legislação vigente segundo a discriminação constante dos anexos 2, 6, 8 e 9 da Lei 4.320, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas desmembradas em elementos de despesa em todos os seus anexos, fica fazendo parte integrante deste estabelecidas nas portarias interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, número 201/163/001, e posteriores alterações no quadro de detalhamento da despesa pelas unidades orçamentárias que se encontram com os seguintes desdobramentos. Segue aí o quadro. Título 4. Da autorização para abertura de créditos adicionais. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal: 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento da despesa nos termos da legislação vigente. 2. Abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais legais e de convênios ou congêneres até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e dos seus excessos de arrecadação em 2024, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal 4.320. 3. Realizar a abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43 da Lei 4.320. 4. Transpor, remanejar ou transferir total ou parcialmente recursos dentro de uma mesma categoria de programação até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos do inciso 6, artigo 167. 5. Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 6. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. 7. Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesas e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal. 8. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo 1º. Entende-se como categoria de programação de que trata o inciso 3 deste artigo despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Não onerarão os limites previstos do inciso 1 os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida fundada, precatórios judiciais, PASEP e despesas à conta de recursos vinculados. Parágrafo 3º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1 poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 4º. Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente lei, conquanto nelas não expressos total ou parcialmente caracterizarão o excesso de arrecadação para fins do disposto do inciso 2 deste artigo e serão incluídos por decreto na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados. Artigo 5º. O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei e, no caso de sua
não utilização ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio no último quadrimestre do exercício. Título 5. Das disposições finais. Artigo 6º. O prefeito, no âmbito do poder, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da Receita. Artigo 7º. As leis do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem de qualquer modo o programa, ações e valores ou que autorizem esses procedimentos e da sua compatibilidade com a estrutura da LOA de 2024. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 1º de janeiro de 2025. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura de Pereiras, Miguel Tomazella, prefeito, exposição de motivos. O presente projeto de lei trata de apresentação da lei orçamentária LOA para o exercício financeiro do ano de 2025, composto pelos seguintes anexos: demonstrativo da receita e despesas segundo as categorias, receitas segundo as naturezas, natureza da despesa segundo as categorias econômicas, programa de trabalho de governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas, demonstrativo da despesa por funções, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, tabela explicativa da receita e da despesa, balancete da receita. Certos de contarmos com o apoio dos senhores vereadores no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos. Prefeito Miguel Tomazella. E essa mensagem aqui? Não sei, não sai, entra, né? Só o quadro. Aqui é o quadro só, né? Só ir mais para baixo. Vamos lá, seguir aqui os quadros aqui. Tá tabela só. Mais nada, né? Não achei nada. Morreu, né? Não tem indicação, tá? Show. Indicação. Tá achando aqui que tá lá embaixo. E as planilhas só, mas não vai ler. 90 já. 91. Agora é a página depois da 97, ó. A última 97. Indicação 40 agora. Indicação 40? Passa 97. A última página 97. Ah, que tu não sei, não chegou aí. Não, desce. Aqui. Aqui, ó. Aí. 118. Depois é 98 agora. Indicação 40 agora. Indicação número 40 de 2024. Indicação 40 de 30 de outubro. A vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, vem reiterar a indicação 51, 2021, onde solicita ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor Miguel Tomazella, o seguinte pedido de providência: para que o Poder Executivo, através do departamento competente, realize o estudo com urgência para a instalação de extensão de rede de iluminação pública na rua Vereador Pedro José Vieira, na altura do número 200. Justificativa. Solicito o pedido de moradores e comerciantes para que seja tomada providência sobre a falta de iluminação pública na rua Vereador Pedro José Vieira, na altura do número 200, próximo ao Mercado Rocha. Nessa rua, há iluminação até a altura do número 200 e em diante está sem poste iluminação. Voltado a ter iluminação somente no início do CDHU.
A falta de iluminação na via vem causando transtornos aos moradores e comerciantes do local que sofrem com insegurança à noite. Nessa rua, o tráfego de veículos de passeios, caminhões e de pedestres é intenso e sem iluminação é colocado em risco a segurança das pessoas e motoristas que por ali transitam. Por esse motivo, considero que é de suma importância a instalação de iluminação na altura da referida rua, e esta melhoria contribuirá com a qualidade de vida da população, dando mais segurança aos comerciantes, pedestres e motoristas. É indicação, sala de sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, vereadora. Ofício da Secretaria da Saúde, 14 de 2024. Pereiras, 29 de outubro, ofício 14. Ao excelentíssimo presidente Adair Tristão. Assunto: remanejamento de emenda impositiva. Prezados senhores, cumprimento cordialmente e venho por meio deste informar acerca da decisão de remanejamento de recursos provenientes da emenda impositiva dos vereadores Adair Tristão, Antônio Luiz Fialho de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, João Vitor de Camargo e Roberto Luiz Silveira no montante de R$ 46.130. Inicialmente, esses recursos estavam destinados à reforma da rede elétrica do posto de saúde central. Após análise das demandas emergenciais e das necessidades prementes de manutenção das ambulâncias que prestam serviços à nossa comunidade, optou-se por destinar esses recursos para assegurar a continuidade e a excelência dos serviços oferecidos pela equipe de saúde. É fundamental que a execução dessas emendas seja acompanhada de perto, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma mais eficaz possível, com o objetivo de atender às necessidades da população e assegurar a efetividade dos serviços de saúde prestados. Atenciosamente, Argemiro da Silva Marques Neto, secretário municipal de saúde. Despacho do presidente da Câmara. Pereiras, 14 de outubro. Despacho do presidente da Câmara de Pereiras aos senhores vereadores Djalma Lúcio Gouveia e Verônica Cristina Adriano. Objeto: alteração na data da diligência a Brasília e considerações sobre o pedido de contratação de pacotes de viagem. Em resposta ao pedido de alteração da data da diligência a Brasília, previsto inicialmente para ocorrer entre os dias 21 e 24 de outubro, passa-se a tecer algumas considerações pertinentes. Em primeiro plano, é necessário frisar que o planejamento prévio das atividades legislativas e dos compromissos dos vereadores é de suma importância para a boa administração pública e para a correta aplicação dos recursos públicos. Apesar das razões que fundamentam o pedido de alteração das datas, como o cancelamento de compromissos em virtude do segundo turno das eleições para prefeito, é imprescindível que os vereadores estejam cientes das implicações que tais eventos podem ter sobre as programações de suas atividades. Ademais, a situação da vereadora Verônica, que em razão de compromissos particulares não poderá acompanhar a diligências nas novas datas propostas, traz à tona outro aspecto a ser considerado. A falta de planejamento resultou em um prejuízo financeiro significativo aos cofres públicos no valor de R$ 4.300 relativos aos serviços não reembolsáveis. Em virtude dessa situação, somando-se ao prejuízo da nova aquisição da passagem para o vereador Djalma, no valor de R$ 2.100, o custo da diligência inicialmente orçado em R$ 8.600 passa a ser de R$ 10.700. Diante do exposto, e considerando o princípio da economicidade que rege a administração pública, é fundamental que todos os vereadores e servidores envolvidos tenham a máxima cautela em seus planejamentos, evitando assim gastos desnecessários e garantindo a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Por fim, em face da impossibilidade de reaver o valor da passagem da vereadora Verônica e da necessidade de aquisição de novo bilhete para o vereador Djalma, a aquisição de nova passagem aérea para os dias 28 e 31 de outubro de 2024, com as devidas cautelas e observâncias legais.
Certos de sua compreensão e colaboração, reitero a necessidade de atenção ao planejamento de futuras diligências a fim de resguardar os interesses públicos. Atenciosamente, Adair Tristão, presidente da Câmara. Fica encaminhada para a assessoria legislativa o projeto LOA 2025 e após segue para apreciação das comissões competentes. Pedimos aos senhores vereadores que fiquem atentos aos prazos dos projetos das emendas impositivas, que é no dia 18 de novembro, conforme aviso no grupo. Com relação aos demais projetos, todos concordam em colocarmos em votação? Projeto de lei 7 de 2024. Projeto de lei executivo 53 de 2024. Todos concordam? Votação. Projeto de lei executivo 54 de 2024. Todos concordam para votação? Projeto de lei 55 de 2024. Todos concordam para votação? Projeto de lei 56 de 2024. Todos concordam? Ok. Todos se inscreveram para a palavra? Não. Com a palavra, vereador Djalma. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, ao público presente, funcionários da casa, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Falar aqui da minha viagem a Brasília, foi muito produtiva. Agradeço ao deputado Antônio Carlos Rodrigues, protocolei lá requerimentos, que muito em breve estará sendo destinado a emendas para o nosso município. A senadora Mara Gabrilli também, agradeço ela pelos 300 mil reais que ela indicou a Pereiras. E esse recurso vai ser pago esse ano ainda. Tá? Eu quero falar aqui a respeito da parte da minha emenda da saúde que eu vou destinar esse ano. O secretário da Saúde, o Neto, ele tem uma ideia aí, acredito que ele vai falar com os outros colegas também, eu não sei ainda o que é, para estar destinando também, mas parte desse recurso eu estarei destinando para as pessoas que precisam de óculos. A pessoa que vai lá e passa no oftalmo, e o oftalmo constata que ela precisa do óculos, eu vou destinar parte da minha emenda para essas compras de óculos. Para quem precisa, para as pessoas de baixa renda. Porque a gente sabe hoje o quanto é caro, nós temos o oftalmologista aí hoje, então eu quero contribuir com a compra de óculos para essas pessoas que o oftalmo constatar que precisa. Crianças. Se o secretário achar interessante isso, dá para até prolongar para mais compra de óculos, que eu acredito que é um projeto bacana, é uma ideia muito de extrema importância para o nosso município. Então, será destinada para a compra de óculos parte da minha emenda da saúde. Eu vou responder aqui o despacho do senhor presidente da Câmara. Eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer, porque aqui ele fala que teve falta de planejamento. Não houve falta de planejamento. Você sabe por quê? Porque a data da minha viagem,
estava marcada com antecedência, e também, quando o deputado me acionou, falou: Djalma, na semana do dia 21, eu não estarei em Brasília. Com antecedência, eu falei para ele que teria que ser mudado a data. Agora, se a empresa contratada de viagem não altera ou gera custo, eu não posso fazer nada. Eu fui lá buscar recursos para ajudar a cidade. E aí, ele fala aqui de prejuízo. O senhor sabe o que é prejuízo? Prejuízo é o senhor ter um cargo lá no almoxarifado e não ocupar. Isso que é prejuízo, presidente. Porque o senhor devia ocupar o cargo do senhor lá, mas o senhor não ocupa. Então, o salário que eles pagam para o senhor é um prejuízo, porque o senhor não está lá cumprindo as suas funções. Isso é prejuízo, eu acho. Não esse tipo de coisa. Precisou alterar a data da viagem? Ótimo. Agora, falar que a minha viagem é prejuízo? Pôr o despacho, ler aqui, para tentar falar para as pessoas que eu causei prejuízo para o município, não vai colar, presidente. Não vai colar. Entendeu? Eu não devia nem perder meu tempo de responder o senhor, mas eu tenho que responder, porque se a intenção do senhor é passar essa imagem para as pessoas, não vai colar. Tem tantas outras coisas aí que eu poderia falar aqui que é prejuízo. O cargo do senhor é um prejuízo. O funcionário que não cumpre o horário. Eu respondo depois. Entendeu? Agora, se o senhor quiser criar um campo de guerra aqui comigo, vamos para a guerra. Eu estou aqui para a guerra, presidente. Eu já estou num campo de batalha de guerra com o executivo aí há quase 4 anos. Entendeu? Agora, se o senhor quiser criar um campo de batalha de guerra aqui comigo, vamos embora. Entendeu? Porque eu não vou permitir o senhor passar uma imagem para a população de uma coisa dessa aqui. Que não houve planejamento, é mentira. Porque foi muito bem planejado. Muito obrigado. Respondendo, você falou do presidente, se isso não é prejuízo, o que é prejuízo? Sob o meu cargo, nós passamos aqui 4 anos e meio ou mais, nenhum dos vereadores denunciou sobre desvio de funções. Eu estive mês a mês na prefeitura falando sobre isso. Ele falou: eu coloco no cargo quem eu quero. Isso pode acarretar um prejuízo aos cofres públicos maior do que você pensa ainda. E se cabe um processo contra o executivo. Então, pode ser que venha um prejuízo maior ainda do executivo. Mas nenhum vereador denunciou sobre desvio de funções. Eu converso diariamente sobre isso, tenho todas as funções e vencimentos, então isso poderá ainda acarretar um prejuízo maior ao executivo. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e munícipes presentes. Vou começar minha fala hoje deixando meus sentimentos ao senhor José Batista da Costa, mais conhecido como Zé Baiano, e também deixar meus sentimentos à família do senhor Mauri Pereira de Almeida. Que Deus possa confortar o coração de todos. Essa semana, a turma do seu Tavares estiveram pelo bairro São Benedito, fazendo a roçada. Até na parte da manhã eu liguei para ele, porque estava indo para trabalhar. Eu vi a situação que estava aquele parquinho ali do ginásio de esporte, a altura da grama, sabe, acarretando perigo com bichos peçonhentos, como aranha ou escorpião. Muitas crianças brincam ali. Queria agradecer ele, porque na mesma hora que eu liguei, à tarde já estava roçado lá. Parabéns, seu Tavares. Falando de ambulância, até peço para os meus amigos vereadores, assim, a situação das ambulâncias lá não está boa. Até estão
que nem o Djalma comentou aí sobre recurso para manutenção de ambulância. É assim, tem dias que a gente passa lá, sempre eu estou lá, estou trabalhando lá agora como motorista. Tem dia que tem 4 ou 5 macas para ir para a Unesp, só que 3 ambulâncias estão realmente em situações de rodar. E uma tem que ficar no município. Então não tem como rodar as 3, 4 ambulâncias. Às vezes o paciente perde até a consulta, tendo que remarcar, por falta de condução. Você está entendendo? Então, eu vou bater firme nessa tecla lá. Vou, semana que vem, com os colegas vereadores para São Paulo, vou conversar com os deputados, vou tentar levar ofício pedindo uma ambulância. A gente precisa, porque, gente, aumentou muita gente acamada, muita fratura de fêmur, e a gente não está dando conta. Eu vejo lá o Marcos está se esforçando o máximo, sabe? Eu estou vendo, só que é difícil para ele, sabe? Ele não tem como escolher, eu vou levar fulano, vou deixar cicrano. Tem dia que tem 4 macas na parte da manhã. A ortopedia da Unesp não escolhe dia. Marcou para 4 pacientes, os 4 têm que estar lá às 7 horas da manhã. E como fazer? Então, eu vou bater nessa tecla. Outra situação lá, que eu vou atrás também. Simone já conseguiu um carro lá para a saúde, para a área rural. Eu vou atrás de outro carro para a área rural para buscar os pacientes que vão para a Unesp. Porque está sem condições aquele Gol de andar. Vive mais na oficina do que rodando. Então precisa de um carro novo ali, para dar um suporte não só para o paciente, mas também como para o motorista. O motorista da hemodiálise, Djalma, estive essa semana conversando com o Neto lá, já está quase tudo certinho para ter só o motorista para fazer essas viagens. Você entendeu? Para não misturar pacientes. Então, esse motorista vai de segunda a sábado fazer só as viagens da hemodiálise. Tá? Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Tá? É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, Roberto Luiz Silveira. Cadê o processo? Cadê o processo? Senhor vereadores, senhor presidente, novos vereadores, munícipes presentes, eu também queria começar a minha palavra deixando minhas condolências à família Zé Baiano, a do Mauri, e nos deixou. Que Deus ilumine a todos. Falar sobre a estrada da Cotinha também, já começou a aparecer buraco, de novo, no mesmo lugar, nos mesmos lugares que foram feitos faz 3 meses, de novo, começando a estourar tudo aquilo lá. Eu queria falar também, sobre os projetos, que depois não vou falar, a OBS Jardim Silvia, o senhor do projeto, saindo a quarta OBS, vai ajudar muito a saúde, redistribuir, que precisa dessa redistribuição, que é o projeto dessa desafetação. O PL 53, contratação temporária, só pode 6 meses. Contrata um professor por 6 meses, depois, que está acostumando na sala de aula com as crianças, dificuldade, que tem que fazer novo concurso. Então está certo, tem que mudar mesmo. O APL 54, revogação da lei do loteamento Morada do Sol. É uma brincadeira, um loteamento que faz. A gente está. Esse loteamento tem 20 anos. Não se pode ter um comércio, não se pode ter nada. Você consegue desmembrar um lote hoje no cartório de Conchas e não consegue fazer aqui em Pereiras. Então tem que fazer uma revogação, sim. Tem que mudar a lei. Precisa mudar para melhor. Criação de uma ouvidoria na prefeitura. Está aí. Denúncias e mais denúncias, está aí. Vai ter uma ouvidoria agora para chegar lá e fazer a sua denúncia.
tem 10 dias para dar resposta, e a ouvidoria vai ter que dar a continuidade no processo, ou não, ou arquivar, as denúncias vão ter mais rapidez e vão ter tudo isso. Ótimo. A ouvidoria tinha que existir. A revogação das leis Nova Pereiras é a mesma da Morada do Sol, que eu acho que é muito importante também, são projetos que vão passar e a gente precisa disso daí. E a LOA, que a gente está discutindo aqui, falando em saúde. Antes de mais nada, é uma brincadeira, gente. A gente tem uma folha de pagamento no valor de 24.862.000 no orçamento de 51 milhões. Então, quer dizer que a nossa folha hoje está com 52% tomada do nosso orçamento. Ela é uma fábula. Você tem um orçamento de 51 e tem 24 milhões de folha de pagamento. É uma senhora folha de pagamento. E a gente olhando a LOA, a gente vê que a gente tem um orçamento de 15 milhões para a saúde. A folha nossa hoje cobre a nossa saúde toda. Toda. E a gente fala que a gente tem que trabalhar com prioridades para uma educação. E o orçamento nosso da educação hoje é 11 milhões. Então, a prioridade nossa hoje é pagamento, infelizmente. A folha de pagamento nossa é a prioridade. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Simone. Boa noite, presidente, nobres colegas, aos munícipes presentes, funcionários da casa e a vocês que nos acompanham de casa pelas redes sociais. Eu quero iniciar reiterando aqui uma indicação minha, que foi de 2021, né, indicação 51, a respeito da instalação de extensão de rede de iluminação pública na Rua Vereador Pedro Vieira, na altura do número 200. Por que eu estou reiterando? Porque a necessidade dessa indicação. Os munícipes pedem, a população pede, e a gente tem que reiterar. Por conta dessa escuridão que está nessa rua, essa extensão, na verdade é uma extensão, já aconteceu acidentes. Então, de grande importância que essa indicação seja atendida. Bom, eu vou só dar um início, que eu acho que entra, não sei, na próxima sessão, não sei. Novamente, a gente solicita aqui, pleitear, né, o aumento do vale alimentação dos funcionários públicos, no caso, para o ano de 2025. Né? Então, a gente vai tentar novamente que esse vale alimentação, né, tenha esse aumento aí que tanto essas pessoas precisam. Na verdade, eu lembro que quando eu entrei aqui em 2021 era R$120, e a gente lutou bastante para que chegasse no que chegou hoje, e agora a gente vai solicitar mais uma vez para que ele aumente esse valor. Mais uma vez, o aumento, eu solicito o aumento, isso eu vou fazer novamente uma indicação, do auxílio universitário. Isso também é muito importante. Esses estudantes, esses universitários, muitas vezes pagam um valor muito alto da condução, de uma van, do ônibus, sendo que também pagam a universidade. Então, é nada mais do que justo para que esse valor também, né, tenha esse aumento. Bom, eu vou deixar para o projeto para depois, falar que quando enquanto estava candidata a vereadora, eu fiz as minhas propostas para Pereiras. Eu fui colocado até nas redes sociais, e eu vou até citar aqui algumas dessas propostas que eu acho de grande importância. Uma das propostas,
Aumentar a frequência da oferta de consulta de especialidades, promovendo mais mutirões. Auxílio dos atletas, né, do nosso município, que seria, no caso, o Bolsa Atleta, também de grande importância. Nós temos muitos atletas que representam o nosso município fora e eles não têm nenhum apoio. Então, a gente precisa dar esse apoio para eles. É para isso que a gente está aqui, para ouvir essas pessoas e tentar buscar melhorias. Capacitação profissional e plano de carreira para os nossos funcionários públicos, que isso também é muito importante. Melhorias para o auxílio universitário, que eu acabei de citar. Continuar a conservação, manutenção e melhorias das nossas estradas rurais. Uma das coisas que eu gostaria muito que seria as academias ao ar livre e os playgrounds também nos bairros rurais, que eu sempre falo aqui dessa importância da gente saber valorizar as nossas áreas rurais, que nós temos as nossas crianças, nossos idosos, e isso também no caso, é uma dessas minhas propostas. Lembrando também que a minha emenda impositiva da saúde vai ser também destinado novamente, porque, gente, é muito importante lembrar que a gente tem muito idoso, eles precisam muito de cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Da última emenda, todas foram emprestadas assim em coisas de 15 dias. Cama hospitalar, mais concentrador de ar. Então, eu fico muito feliz de saber que as nossas emendas são utilizadas de uma maneira assim, que as pessoas realmente estão utilizando. Hoje eu estive conversando com a assistente social, a Jussara, e até comentei o que mais está precisando. Fui até a fisioterapia também perguntar o que mais estamos precisando. E as outras emendas, e a outra parte da emenda positiva vai continuar para a festa das crianças da área rural, para também a manutenção das nossas estradas rurais, e que isso daí possa ajudar e servir a nossa população. Porque essas emendas impositivas, na verdade, têm grande importância para a gente. Então, obrigada a todos, boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, Antônio Luiz Fialli. Boa noite, presidente, nobres vereador, munícipe presente, ouvinte que acompanha a sessão da Câmara. Meu boa noite a todos. Sou favorável a todas as matérias que vai em votação. As palavras do Beto, faço a minha também. O projeto do OBS, muito bom o projeto. Só vem para fortalecer cada vez mais a saúde de Pereiras. A gente sabe quanto que é difícil, que ele falou já da folha de pagamento, né? Vai aumentando o OBS, vai aumentando e mais funcionário, na certeza que vai ocupando, sem saber de onde vai tirar recurso. Então, é muito, muito importante o OBS, sabendo que secretário, quem toma conta da área da saúde, ele tem que saber planejar como que vai fazer, porque a gente sabe que vai, cada dia, tendo mais funcionário. Os cargos, muito bom. A gente sabe quantas pessoas aí de um ano que corre tudo bem, que sejam pessoas capacitado para trabalhar nesses cargos, que continua para 2 anos. Então, muito, muito bom esse projeto também. Sobre a limpeza, que o Rodrigo até comentou, várias pessoas já têm reclamado comigo, que nem diz, não estou pegando no pé de encarregado de limpeza, sobre vários lugares já está faltando roçado, tendo que roçar, a gente sabe disso. A gente sabe quanto é duro esses meninos que trabalham na rua, fazendo roçada, fazendo limpeza. Até eu tive poucos dias cobrando, coisa de 3, 4 carriolas de entulho, que tem numa casa lá na CODEP, eu tive cobrando, e os meninos com o trator não tem uma pá para tirar esse entulho. Aí até falaram que ia levar a pá lá para os meninos, que eu cobrei direto com o chefe da limpeza, e até hoje o entulho está, hoje eu fui cobrado de novo. Então, se fosse uma coisa de caçamba, eu nem falava nada. Mas é coisa de 3 carriolas, não tem como você pagar uma caçamba para tirar 3 carriolas de sujeira. E a família está esperando 2 semanas, 3. Então, hoje falaram para mim, eu falei, agora eu vou falar lá na tribuna. Então, deixando isso aí para, quem sabe, para a semana que vem, quem sabe possa tirar. Então, é uma cobrança que eu estou fazendo aqui hoje em tribuna sobre esse entulho. Sobre as
espirradeira, quem está passando ali na avenida, indo para o frigorífico, para o Santo Antônio, ficou muito boa as espirradeiras, mas tem vários galhos caindo por lá da rua, então eu acredito que está precisando ali fazer uma poda nela ali para deixar ela mais bonitinha para cima, porque desgaiou muito, né? Então tem, cada pé de espirradeira tem ali 6, 7, vai saindo, então precisava de deixar ali 1 ou 2 ali só para crescer para cima e não ela ficar abrindo para todo lado, tanto do lado da pista de caminhada, que nem do lado da rua. Está tampando até a visão de quem passa ali dirigindo, coisando, que podia fazer uma poda ali naquela espirradeira ali, largando elas mais bonitinhas, mais aprumadas para cima. É só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador João Vitor. Boa noite, presidente, vereadores, internautas que nos acompanham, funcionários aqui da casa. Hoje eu tive, aliás, essa semana eu tive dando uma cobrada no nosso amigo Tavares, referente à poda de árvores ali na área verde do bairro do São Benedito. Naquele últimos dias que teve aquela chuva forte, diversas quedas de árvores aconteceu ali naquele local, prejudicando também alguns moradores ali daquela área verde do bairro São Benedito. Em resposta, acredito que nas próximas semanas, o pessoal vai estar dando uma atenção especial ali naquela área verde lá do bairro São Benedito. Agradeço desejar aí a atenção do nosso amigo Tavares. O nosso muito obrigado. Também é importante aqui o que o Digão da Ambulância comentou, referente ao carro da hemodiálise, é um assunto já que discutimos diversas vezes aqui nesta casa. É importante mesmo que dê certo de colocar um motorista para cuidar dessa parte, dessa área. É uma reclamação que não é de hoje que nós estamos recebendo e, de fato, os pacientes não merecem passar o que estão passando por essa dificuldade que eles estão tendo referente à hemodiálise. Quanto também à emenda impositiva que nós vamos fazer aqui nessa semana agora, eu vou estar lá conversando com o secretário de Saúde, Neto Marques, também. É importante que a gente faça um projeto bem feito, para que a gente não precise refazer o projeto depois no próximo ano, perguntar de fato lá para o secretário da Saúde quais são as necessidades que a saúde tanto está precisando e que a gente possa fazer um projeto bem feito e destinar à saúde. Então, nessa semana, estarei em conversa com o Neto Marques, buscando esta solução. Do resto, sou favorável aqui a toda a matéria que foi lida hoje aqui. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Só isso, obrigado. Obrigado, vereador João Vitor. Peço que tome assento da presidência. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente e internautas que nos assistem. Em primeiro lugar, os sentimentos da família do Zé Baiano. Muito tempo doente, muito tempo de viagens para a Unesp, inclusive com o pai do Dinho Gazola e outras pessoas que estavam com ele ficou, nos deixou agora com 75 anos. Também os sentimentos da família do Mauri, que também nos deixou. Que Deus possa confortar os corações de todos os familiares. Está chegando o final do ano e minha emenda impositiva do ano passado, do almoxarifado, não foi concluída. Falta um motor, fizeram um buraco. E eu sou da situação. Indicações eu tenho montes que não foram feitos. E uma coisa importante que os porteiros pedem, o almoxarifado está praticamente aberto aos finais de semana, os porteiros reclamam, e não é por falta de cobrança, porque toda semana eu estou na prefeitura cobrando, mas não faz. Mas vamos continuar. Também já cobrei e peço de novo, não fiz indicação, postes de energia elétrica caído na rua Francisco Leme da Rosa, que desce lá no Guardinha, no Jorge Cone. Já faz mais de uma semana que está lá caído,
não foi tomado providências. Peço que tome providências antes que caia um fio lá e alguma pessoa encoste ou animais, poderá acontecer uma tragédia ainda maior. Estive conversando com o secretário de Cultura, o Macol, sobre a festa Encontro de Motos. Pediram algumas informações, fui até ele, fiz várias perguntas sobre barracas, verbas, gastos, me esclareceu, já esclareci algumas pessoas, deve ser feito um balancete sobre a festa. Eu não pude estar presente, mas disse que estava boa, estava bem organizada. Peço ao Executivo, encarecidamente, antes da eleição nós pedimos que fizesse o murro lá no Rio da Várzea, no Toledo. Foi feito, passado máquina, ficou bom, provisório. Não foi colocado pedras suficientes, não abriram sangras, e a estrada está cheia de buraco, sem sangra, ou seja, praticamente serviço perdido. Peço que tomem providências e arrumem esse detalhe. Sobre a rua Salvador Leme de Melo, que começaram a fazer o asfalto ali, uma parte foi feito, o Sabesp já foi lá, já fez buraco, já estragou, está ficando feio de novo. Tem a parte de baixo lá, que é da emenda do Milton Leite, 240 mil, a empresa está em Botucatu, não está abrindo frente de trabalho para cá, mas eles têm um prazo até dezembro para concretar esse trabalho, terminar esse trabalho. Sobre os projetos de lei, o vereador Roberto Lissa, da ouvidoria, ótimo. Deve agilizar o trabalho, o tempo que faz denúncias, denuncia para a ouvidoria. Espero que a ouvidoria funcione, que seja imparcial. Se não for, complicado. Falando sobre o que o vereador falou da viagem, a Câmara tem um departamento jurídico, tem um secretário, tem uma equipe, tem uma consultoria. Em conjunto foi dada essa resposta. Aqui, direto nós batemos por falta de planejamento da prefeitura. E tem 1 milhão de falta de planejamento, eu também acredito. Mas nós, um grupo pequeno, de 9 vereadores, foi marcada, feita a viagem, reservado, depois que reserva, não tem como não pagar mais. Se pudesse retroceder, tudo bem, mas não pode. A remarcação sua ficou em R$ 2.100. Para conversar antes com os deputados. A outra, R$ 4.300, que não foram. Você foi ainda. Conseguiu emendas. R$ 4.300. Não é falta de planejamento, R$ 6.400? Então é isso que tem que falar. Se isso não for falta de planejamento, a prefeitura, direto, estou cobrando, toda semana, todo dia eu estou cobrando planejamento. Mas cobra verbalmente. Só para finalizar, peço ao setor, segunda-feira, lixeira no Santo Antônio e lixeira no bairro do Félix. Está imundo. Muito lixo no chão, muito lixo nas estradas. Então que tome providência sobre isso. Na próxima você fala. Você que está colocando palavras na minha boca. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 21 dias do mês de outubro de 2024, às 19h08, sob a presidência do senhor Adair Tristão, secretariado pelos vereadores João Vitor de Camargo e Antônio Luiz Fialho de Carvalho, com a presença dos vereadores Ângelo Aparecido Batista, Djalma Lúcio Gouveia, Roberto Luiz Silveira,
Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza e Verônica Cristina Adriano, realizou-se a sessão. No expediente do dia foi apresentada a seguinte matéria: ofício do Executivo 241 em resposta às indicações números 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 e 39 do vereador Adair Tristão. Ofício do Executivo número 242/2024 em resposta à indicação 36 da vereadora Verônica. Ofício do Executivo 243 em resposta à indicação número 30 do vereador Ângelo. Ato contínuo foi realizada a chamada para a verificação do quórum, onde se encontrou ausente o vereador Rodrigo José Felizardo Scarme. Após, o presidente colocou em votação a ata da sessão anterior, que em votação foi aprovada por 7 votos favoráveis e 2 abstenções dos vereadores Ângelo e Djalma. Como nada mais havia para tratar, às 20h03, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue pelos presentes assinada. Sala das Sessões, 10 de outubro de 2024. Adair Tristão, presidente. João Vitor de Camargo, primeiro secretário. Antônio Luiz Fialho de Carvalho, segundo secretário. Djalma Lúcio Gouveia. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza. Ângelo Aparecido Batista. Roberto Luiz Silveira e Verônica Cristina Adriano, vereadores. Votação da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor, registrem os votos nos terminais. Encerrada a votação, declaro. Deu? Deu? Já votou. Tá, apareceu lá? Apareceu? Não. Vai lá, João, dá um suporte para ele. Sim, 3, 4, 5. Faltou o tiozinho. Deu certo, viu? 6 votos sim. Só respondendo o vereador, não sobre o que ele falou agora, isso é outro problema, é de ordem pessoal, sobre o cargo do encarregado do almoxarifado. Consta no setor público que eu sou encarregado concursado. Por motivos políticos, eu fui afastado do cargo. Colocaram uma outra pessoa. Eu não tenho como entrar e tomar o meu cargo lá. Eu sou eu aqui, não tenho como entrar. Não tenho como tomar. Já conversei com muitos. Hoje, com esse ouvidoria, fica mais fácil. Nós temos um procurador na prefeitura que poderia ter acionado, não acionou. Além disso, ainda, houve uma reestruturação de cargos e salários, que foi aprovada por nós na Câmara, e eu aprovei também. Você não sabe o prejuízo que isso causou à minha pessoa. Posso conversar pessoalmente para você, mostrar o detalhe de quando foi feito e até hoje de 24. Só que ninguém denunciou, nem eu. Eu não vivo por dinheiro, o dinheiro não me faz falta. Tá, mas eu já conversei pessoalmente, pode ser que resurja um processo contra a prefeitura. Aí será um prejuízo para a prefeitura. Vamos esperar o ano que vem, o que vai acontecer, também não sei o que vai acontecer. Então, houve um prejuízo contra o meu cargo, o meu salário. Se eu não me engano, foi em 2019 que aconteceu isso. Hoje nós estamos em 24. Eu conversei com o prefeito, falei, você, desde 2019, isso chama-se, na época era uma perseguição política. Então, só para finalizar, converso com você pessoalmente, mostro para você pessoalmente, não fiz nada. Talvez prevaricamos, todos. Eu denunciei. Tá? Então, converso com você na semana pessoalmente sobre isso. Eu denunciei também, vereador. Eu perdi amizade com 2 famílias por denúncia. Eu denunciei. E continua hoje a mesma coisa. Agora, no momento foi. R$6.400. R$6.400, não é preciso? Passamos para a discussão da matéria.
Discussão da matéria. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra que irá em votação, por favor, façam as inscrições nos terminais. Inscrição. Não, quem não quer não pode. Não. Só quem quer. Eu não estou vendo aqui onde que estão as pessoas, mas... Alguém? Tem que abrir. Não tem, não aparece para mim no oradores. Não apareceu nada, não. Cancelou? Você não vai falar. Eu não vou falar. Aí. A Simone colocou também, não apareceu? Ela colocou, não apareceu aqui. Ah, oradores. Volta. F5. É sobre o projeto. Inscrição. Discutir. 1775. Já fiz isso, eu voltei. Sim, aqui ó. Tiozinho não. Não está aparecendo. Ali, lá embaixo, lá, discussão lá. Aqui. Aí agora apareceu. Tá. Só Simone está com a palavra. Onde que eu cancelo? João, onde que eu cancelo aqui? Boa noite novamente. Vou ser breve para falar desses projetos de grande importância. Vou iniciar pelo projeto 47, que eu estava até conversando com o vereador Roberto, da importância, né? Olha, no total de 26 milhões a folha de pagamento. 26, porque são 15 da saúde e 11 da educação. Então, são 26 milhões da folha de pagamento. E eu fico pensando, muitos funcionários e sempre faltando funcionários. Não dá para entender. É complicado isso, né? E a gente precisa de funcionário. Tem 26 milhões de folha de pagamento e falta funcionários. Impressionante isso. O projeto 52, eu me recordo muito bem. Eu acho que foi em 2021 que nós fomos em Brasília, vereador Djalma e vereadora Verônica. E eu fui ao Ministério da Saúde. E nesse momento, em 2021, a pessoa que me atendeu, a coordenadora, ela citou que a gente iria receber uma UBS. Até comentei na época com o então secretário, eu falei, nossa, nós vamos ter mais uma UBS? Tipo, acredito que sim. Então, quer dizer, olha como é importante você ir a Brasília e se informar, buscar conhecimento. Isso é muito importante. Isso eu fiquei sabendo em 2021, aí tem todos esses trâmites, né, que são recursos orçamentários do governo federal, o FNS. Isso é muito importante. Projeto 53, sobre contratação temporária, também acho de grande importância. Né, nesses momentos assim de emergência que a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está vendo casos aí que está acontecendo em vários municípios, e isso daqui já é um alerta. Muito bom esse projeto. O projeto 54 e 56 também acho de grande importância pela Morada do Sol e Jardim Nova Pereiras, para que possa alinhar essas novas regras urbanísticas. Né? No caso, essas pessoas podem regulamentar suas moradias, né? E que as próximas que venha tudo de forma correta. Agora, o projeto de lei 55 da ouvidoria, eu acho muito importante, mas que esse projeto, ele realmente funcione e que todas essas medidas sejam tomadas. No entanto, essas reclamações, vai ter que ser apuradas, as denúncias, reclamações, sobre essas considerações ilegais. Por exemplo, né, que contrariam o interesse público. É onde entra o quê?
o projeto de lei que eu fiz em 2022 sobre a proibição de queima e soltura de fogos de estampidos e artifícios. Por quê? Porque as pessoas sempre me perguntavam, viu, mas e aí, como que a gente denuncia? E nós não tínhamos como fazer essas denúncias, né? E essas denúncias têm que ser protegendo esses denunciantes. Mas que essa ouvidoria que seja realmente, né, para benefício e que sejam essas medidas cobradas. Tem as punições, tem que ser cobradas. Porque melhorou, nós sabemos que melhorou a soltura dos fogos de estampidos. Nós sabemos disso, mas pode melhorar mais. Agora, com a ouvidoria, vai ser muito melhor. Então, eu estarei aí cobrando, esperando que aconteça, né, e que essas pessoas, que a gente possa passar para essas pessoas esses projetos tão importantes. E eu estou muito feliz com esse projeto 55, que isso vai ajudar muito e que seja protegido todas as pessoas que façam essas denúncias, mas que também sejam cobrados. Obrigada, boa noite. Ninguém mais vai falar? Passamos para a votação da matéria. Deixa eu ver um negócio aqui. Está em votação as dispensas dos trâmites regimentais referente ao projeto 07, 52, 53, 54, 55 e 56 de 2024. Quanto? 3, 5, 6. Tá, então, se todos concordam, 3, 5, 6. 6 sim. 3, 4, 5, 6. 6. 6 sim. Passamos agora para a discussão da matéria. Discussão da matéria. Não. Votação da matéria. Aqui já foi. Não, isso já foi votado agora. 6 aqui. Está em votação o projeto de lei 52 de 2024 sobre a desafetação e afetação do imóvel público do sistema de lazer para a área institucional, com o objetivo de construção da nova UBS Jardim Silvia. Três, 4, 5, 6. Positivo 6. Está em votação o projeto de lei 53 de 2024, que dispõe sobre a contratação temporária excepcional de interesse público e dá outras providências. Seis votos. Está em votação o projeto de lei 54 de 2024, que dispõe sobre a revogação das restrições convencionais do loteamento denominado Morada do Sol, no município de Pereiras, e dá outras providências. Seis votos positivos. Está em votação o projeto de lei 55 de 2024, onde cria a Ouvidoria Geral do município de Pereiras e dá outras providências.
6 positivo. Está em votação o projeto de lei 56 de 2024, que dispõe sobre a desafetação e afetação do imóvel público do sistema de lazer para a área institucional com o objetivo da construção da nova UBS do Jardim Silvia. Seis positivo. Está em votação. Por que está 6? Voltou, zerou. Para mim apareceu 6. 5 horas. 2, 3, 5, 6. Tá dormindo, velho? 6. Por quê? Porque é igual. Aí você volta lá e fala, está em votação o projeto de lei 7 de 2024, que é o tabuleiro. Está em votação o projeto de lei 7 de 2024. Seis. Mudou? 6. Eu não consigo enxergar lá. Apareceu? O que aparece lá? Seis votos a favor. Nada mais a tratar. Está encerrada a sessão.